Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a resolução da lista do Fábio, que eu vou resolver alguns desses exercícios. Do 7, 10, 13, 14, 15 e 16, que são os mais importantes para a prova, mas só vou resolver alguns deles porque os outros são muito específicos, então vou resolver os mais importantes para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vou começar pelo 7. Considere as equações químicas abaixo. E aí tem um monte de equação química. As células usam glicose, um dos principais produtos da fotossíntese, como fonte de energia e como intermediário metabólico. Com base nas equações acima, qual é a energia envolvida na queima metabólica de 1 mol de glicose? Considere a equação química dessa queima como... E aí, o que acontece? Essa segunda equação química que ele passou pra gente, ela é... Essa última, na verdade. Ela é a nossa equação global. Então, assim, a gente vai fazer a lei de Hess com as de cima, com as três primeiras. E aí elas vão ter que dar, a soma de todas vai ter que dar a nossa equação global, que é essa aí. E aí eu copiei a última equação, que é C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. E por que eu vou fazer a lei de Hess? Porque ele quer saber a energia envolvida em todo o processo da glicose. Então, a gente vai ter que fazer a lei de Hess, essa é a solução. E para isso, a gente vai usar como parâmetro sempre a equação global. Então, olha para a nossa primeira equação. A gente vai ver a equação global e olhar os elementos que tem na primeira equação. Tá vendo que tem, depois da seta, um C6H12O6 e que na nossa equação global o C6H12O6 está antes da seta? Então, a gente vai inverter a primeira equação e aí, quando a gente inverte ela, a gente troca o sinal do ΔH. Então, vamos lá. É C6H12O6, porque estava depois da seta e eu trouxe para antes, dando C6 mais 6H2 mais 3O2, que estava antes da seta, troquei. E aí, estava menos 1.263 kJ por mol, agora está mais 1.263 kJ por mol. Vamos para a próxima equação. O CO2 está depois da seta e o CO2 também está depois da seta na minha equação global. Então, eu vou manter ela. Eu só vou copiar ela bonitinha. É C mais O2, que dá CO2. E eu vou manter também o sinal do ΔH, que é a entropia. Agora eu vou para a terceira equação, que é H2 mais meio O2, dando H2O. E na hora que eu olho na equação global, eu tenho o O2 antes da minha seta, então eu vou manter, e vou manter o sinal também, que é menos 286. Eu vou copiar. H2 mais meio O2, dando H2O. E o ΔH vai ficar menos 286 kJ por mol, vezes mol a menos 1. Aí, o que a gente não reparou? Dá uma olhada na primeira, que é a equação global, e uma olhada na primeira. O meu C6H12O6, eu tenho 1 mol de C6H12O6. E eu também tenho 1 mol na minha equação global de C6H12O6. Agora, dá uma olhada na segunda. Eu vou ter... O C não tem na equação global, mas o O2, eu tenho 6 O2 antes da seta. E na minha segunda equação, eu só tenho 1 mol de O2. Então, eu vou multiplicar a minha segunda equação por 6. E aí, também, percebe que o CO2 que está depois da seta vai igualar também ao CO2 que está na equação global, que também está multiplicado por 6. Só que daí a gente também vai ter que multiplicar o ΔH. E aí a gente vai multiplicar menos 413 por 6. Agora a gente vai dar uma olhada na terceira equação, que tem o H2O depois da seta. Olha a nossa equação global, também tem o H2O depois da seta. Só que o H2O depois da seta está multiplicado por 6, lá da equação global. E a nossa, que é a terceira, não tá. Então, a gente vai multiplicar a nossa terceira equação por 6. E aí vai ficar 6H2 mais 6 vezes meio é 3O2, dando 6H2O. Não liguei que no finalzinho eu coloquei 6O2, é que eu tinha me confundido. Mas daí eu arrumei aí 3O2. E a gente vai poder cortar tudo que tem antes da seta e depois da seta, que tem a mesma quantidade de mols e a mesma quantidade de elementos químicos. Então, por exemplo, o 6C, primeiro 6C da segunda equação, e tem o 6C depois da seta, então a gente pode cortar.
Tem o 6H2 antes da seta e tem o 6H2 depois da seta. E tem também o 3O2 antes e depois da seta. Então é bom nessa hora prestar atenção, ver certinho quais tem e quais não tem. Mas daí é só isso. Daí você vai lá e vai somar tudo que sobrou. Então sobrou o primeiro 6CH2O6, copia. 6,6H2O6. E vai somar com 6O2, que sobrou também. E depois da seta vai ficar 6CO2 mais 6H2O, que sobrou também. E aí, o que você vai fazer com os ΔH? Você vai somar tudo. Então, é 1.263 menos 6 vezes 413. Aí, eu fiz a soma rapidex e deu menos 2.931. Não sei se vocês separaram, mas o que sobrou pra gente pra fazer a soma da parte da equação é a nossa equação global. E aí, esse é o gabarito mesmo, é menos 2.931. Essa foi a energia usada na queima metabólica de um mol de glicose, tá? Agora a gente vai pro próximo exercício, que vai ser o exercício... Não faço a menor ideia, peraí. Então, o exercício vai ser o exercício 10, que não fala nada em 90 linhas. Ele simplesmente explica o que é o besouro bombardeiro, que ele explode na boca e dá um gosto horrível, espero não experimentar. E aí ele fala que as enzimas atuam acelerando a reação exotérmica entre a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio, segundo a equação. E aí, no caso, essa é a equação, e essa é a equação C6H4OH2 mais H2O2, dando C6H4O2 mais 2H2O. E essa é a nossa equação global. E a gente vai saber a equação do global aí. Eu já escrevi a equação global, e ele pergunta a energia liberada, e a energia envolvida nessa transformação pode ser calculada considerando os processos. E ele olha lá para as equações. Aí você olha para o C6H4OH2. Ele está antes da seta na equação global, então a gente mantém a primeira equação. Depois tem H2O mais meio O2, dando H2O2. O H2O2 está antes da seta na equação global e o H2O está depois da seta. Então o que a gente faz? Troca! E a última equação é H2O dando meio O2 mais H2. Aí o H2O também está depois da seta, então a gente também vai trocar por causa do H2O mesmo, porque não tem O2 nem H2 na nossa equação global, então por conta do H2O estar depois da seta, a gente troca ela todinha. E nisso não esqueçam de trocar o sinal da entalpia, hein, galerinha? Aí a primeira linha é a equação global que eu já tinha escrito, a segunda é o começo das nossas equações, que eu vou manter, porque o C6H4OH2 está antes da seta e na equação global também. E eu vou manter o sinal do ΔH. Tá, daí na próxima equação eu vou ter H2O e o H2O2, que o H2O2 está antes da seta, então vamos trocar a segunda. E aí a gente vai trocar o sinal e vai ficar menos 95 kJ/mol. E a terceira, eu também falei que a gente ia trocar, porque só por causa do H2O, que tá depois da seta na equação global. E a gente vai trocar o sinal e vai ficar menos 286. Agora acabou, você só vai cortar o que tem antes da seta, que é igual depois da seta. Então, meio O2, meio O2, tem o H2 e o H2, e o H2... Não, o H2O tá no mesmo lado, errei. Tá. E aí tem que dar a equação global. Então, o primeiro lá que sobrou, C6H4OH2 mais H2O2, que vai dar C6H4OH... Não, C6H4O2 e 2 mols de H2O. E aí você coloca 2H2O. E soma tudo e vai dar isso aí, menos 204. Esse aí tava mais fácil, que não precisava multiplicar as coisas, né? Tomara que caiu um desse na prova. Jesus, por favor. Boa, voltou pra lista, marcou D de dinossauro. Vamos pro número 15 agora, que é a última que eu vou fazer com vocês, que é muito importante. Por favor, gente, presta atenção nessa, que é fácil e importante. O diagrama representa uma reação química que se processa em etapas a pressão constante. Então, tá vendo aí que tem umas curvas, umas EA, que é a energia de ativação, e que quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a nossa reação, como eu já disse no último vídeo. E aí ele fala na letra A etapa 1 é a mais rápida.
A etapa 1 é que tem mais ou menos energia de ativação. Não é que tem a menor energia de ativação, não é que tem a maior energia de ativação. Então, não é a mais rápida. B, a etapa 2 é a mais lenta. Não, quanto menor a energia de ativação, mais rápida. Ele tem menos energia de ativação. Então, é a mais rápida, não a mais lenta. C, a etapa 3 é a mais lenta. Se é que tem mais energia de ativação, é a mais lenta. Então, letra C de cachorro. E aí, eu vou explicar o que aí pra vocês. Que tem 2 tipos de gráfico de energia por desenvolvimento da reação. Que é a exotérmica, que ela começa pequenininha e depois ela desce, faz um loop gigante. E tem a endotérmica, que ela começa lá embaixo, sobe e depois ela permanece, entendeu? Ela não desce até lá embaixo. E aí, só pelo gráfico de energia dá pra você saber se ela é endo ou exotérmica. Esse foi o vídeo da lista, eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa me chama no WhatsApp e é isso. Tchau!